Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. E ele já está vindo de bicicleta. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Madureira, dá pra você repetir a piada de hoje? Eu não entendi. Eu entendi só o começo até a metade. Da metade pro fim eu não entendi. Eu ri porque a Carmen me cutucou aqui, eu ri. Mas você conta depois, tá? Isso, depois das 8. Depois das 8. Isso. A gente toma um tempo do... Não, ele conta depois das 8 fora do ar pro senhor só. Tá. É exclusivo, né? Exclusivo, isso. Perdoa o velhinho, tá, Madureira? É que eu não entendi. Tô perdendo a capacidade de entender. Não, mas ele já está fazendo um curso, inclusive, de desenho. Vai desenhar a piada. Vai desenhar a piada, isso. Falou. Para ver se Madureira, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Campo Grande. Em debate o plano diretor, em debate a lei orçamentária, em debate olha, estou vendo aqui no jornal que a CCR pode perder a concessão. O problema é que a CCR começou com todo o fôlego quando ganhou a concorrência, andou duplicando alguns quilômetros, ganhou direito a instalar os pedágios e depois não conseguiu continuar. Por que não consegue continuar? Não consegue porque o Brasil entrou num novo tempo. Até o final do governo da Dilma, era um tempo de governo no país. Era o governo feito para os empreiteiros e para as empreiteiras. Eram os grandes beneficiários do governo. Eram o domínio completo e total das contas do BNDES. E todas as obras no país eram feitas à base de aditivos. Eu vou citar um exemplo de aditivo aqui no Brasil, ainda no governo, aqui em Mato Grosso do Sul, do governo passado, o tal de Aquário do Pantanal. O Aquário do Pantanal teve um preço estimado, custo estimado, de 80 milhões de reais quando a obra foi lançada. Então, era completamente viável e convencia a população de que não era tão alto, né? Com 80 milhões você ia construir uma obra que não era prioritária do ponto de vista de atender necessidades imediatas da população, mas que era um marco, né, extraordinário, principalmente para se estimular o turismo e a pesquisa do Pantanal. Este Aquário do Pantanal terminou, a obra continuou, mas não terminou, e já estava chegando nos 300 milhões de reais. Isso aí são custos provocados pelos aditivos. Então, o empreiteiro, os contratos eram vulneráveis e as empreiteiras exigiam do governo, não, para continuar a obra precisa de um aditivo. Então, ia lá o governo e concedia o aditivo. Aditivo que ia parte para a empreiteira, parte para a operação lama asfáltica e ficava nesse... Então, aconteceu com a CCR e outras empresas brasileiras exatamente a mesma coisa. A empresa dava um custo para ganhar a concessão, um custo abaixo, né, do possível e imaginável, e depois passava a cobrar aditivos do governo. Tem que dar um aditivo, tem que aumentar o tempo, tem que facilitar o crédito no BNDES, e a partir do governo da Dilma, com a crise, né, não foi mais possível atender as empreiteiras. O governo deixou de ser a mão abençoada, né? A vaca leiteira das empreiteiras. E aí a CCR e outras empresas entraram em crise. E agora justificar que caiu o movimento de alta, isso é piada, né? O movimento está aumentando, aumenta o movimento pelo número de veículos que são colocados no mercado todo dia, então você nota que não houve redução do tráfego. O que houve foi uma repressão benfazeja, né, bendita repressão, a vulnerabilidade no trato do dinheiro público, sobretudo dinheiro dos financiamentos e os aditivos, né, que generosamente eram concedidos a essas empreiteiras, não só a CCR, mas como a Odebrecht e outras grandes empreiteiras brasileiras que hoje estão envolvidas aí no processo, estão lá na pensão do Sérgio Moro.
não adianta nada você punir a CCR, tomar a concessão da CCR, que qualquer outra companhia, neste modelo de hoje, modelo mais transparente, mais honesto e mais seguro de se fazer empréstimos, qualquer outra empresa não vai, nenhuma outra empresa vai assumir a responsabilidade por continuar a obra da CCR, que é uma obra extremamente cara e que foi avaliada completamente fora da realidade. Até porque o que se esperava é que depois de começar a obra não faltasse recurso, mesmo que tivesse que ser adotado o sistema pernicioso aí dos aditivos. O protesto dos caminhoneiros vai forçar o governo a rever a política de combustíveis no Brasil. O problema é que, no tempo da Dilma, principalmente, a Dilma andou controlando o preço dos combustíveis. Não sei se vocês se lembram, controlou o preço da gasolina, controlou o preço do diesel, do álcool, e controlou também a tarifa de energia elétrica. Isso terminou resultando na crise. Toda a crise financeira e econômico-financeira que veio depois, a responsabilidade, a culpa foi exatamente de ter esse controle de preços. O governo tem medo de voltar a controlar o preço e aconteceu o que aconteceu no governo da Dilma e ocasionou um verdadeiro desastre na economia do país. Então, o que o Brasil resolveu acompanhar o preço internacional, que é o preço do dólar, que é o preço do combustível lá nos Estados Unidos, mas esqueceu de que para acompanhar os Estados Unidos tinha que fazer igual os Estados Unidos fazem, né? Estados Unidos, por exemplo, a gasolina, o combustível no Brasil, a gasolina, vou citar como exemplo, nos Estados Unidos é 80% o custo menor dos impostos, né? Não o preço do combustível, dos impostos. Aqui, o que mata o preço, eu falei isso ontem aqui, o que mata o preço, o que faz o preço crescer demais, são os impostos. Nós cobramos, o governo cobra aqui cerca de 42% de imposto, quer dizer, ninguém aguenta. Quase a metade. Quase a metade, ninguém aguenta pagar isso aí. O governo tem que reaver a sua política de preço dos combustíveis, principalmente no diesel. Houve aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no ano passado, no governo do Reinaldo Azambuja, uma tentativa de se reduzir o ICMS do combustível. Até porque, como o ICMS no Brasil é uma verdadeira bagunça, é uma zona, né? Cada estado cobra, não há uma padronização, cada estado cobra o imposto que acha que deve cobrar. E o Mato Grosso do Sul é um dos estados onde o imposto do combustível é um dos mais caros do Brasil. Então, houve uma tentativa, não deu certo, o governo voltou a cobrar o que cobrava. E isso aí, se não houver uma articulação entre governos do estado e o governo federal para reduzir esses impostos a partir do IPI, quer dizer, não é só o CID, o PIS/PASEP, o ICMS, não, o COFINS, tem que reduzir também o IPI, né? O cara vai comprar um caminhão hoje, ele paga dois caminhões o IPI não só de caminhão, como dos carros de um modo geral, é muito alto. Então, para se ter uma política internacional de preços, é preciso ter também que os impostos aqui sejam cobrados do jeito que é cobrado lá, são cobrados nos Estados Unidos. Para você comparar preço, fazer, o preço do álcool, do combustível no Brasil, tem que ser o mesmo preço nos Estados Unidos, tem que ser calculado em dólar, que faça assim, mas que faça também com os impostos, né? Que se reduza os impostos ao máximo para facilitar o aumento da produção e que não dê nisso. Então, o movimento dos motoristas ontem, essa paralisação, esse protesto que aconteceu, e é admirável, né? Porque eu achava que ia ser um verdadeiro caos e conseguiram fazer um movimento bem organizado e democraticamente bem feito. Quer dizer, havia o temor de que por trás dessa mobilização dos motoristas houvesse também um interesse político para tentar prejudicar a eleição de 2018. Não foi o que aconteceu e que dá ao governo agora espaço, né, para negociar uma saída que possa facilitar e que possa atender minimamente a reivindicação dos caminhoneiros autônomos do Brasil.
A TV Globo, o Jornal Nacional, tem mostrado. Primeiro mostrou o da CIA lá, como é que é? O documento da CIA mostrando que o Geisel autorizou a execução. E ontem requentou a notícia de 1981, que foi o lamentável episódio do Rio Centro. É claro que essas notícias aparecendo no ano eleitoral terminam também, de uma certa forma, influenciando no quadro político partidário, né? Isso, agora, a Rede Globo está prestando um grande serviço, sobretudo para mostrar para esse pessoal aí que diz que não houve ditadura, que houve governo, não sei o que lá, que houve ditadura sim. O Rio Centro foi um episódio desgraçadamente lamentável, né? Foi o feitiço contra o feiticeiro. O DOI-CODE projetou detonar uma festa de trabalhadores no Rio Centro, em São Paulo, e a bomba explodiu antes da hora no colo do cara que é responsável por detoná-la. E esse cidadão que morreu era um agente do DOI-CODE, que era o órgão de repressão da ditadura militar. Se serve mais ou menos para isso. Agora, ontem esteve em Campo, eu já falei aqui da confusão que está, esse negócio de candidato a governador, um candidato a governador ter mais de um candidato a presidente da República. Primeiro foi o juiz Odilon de Oliveira, que o candidato do partido dele é o Ciro Gomes, né, do PDT, mas que vai ter que disponibilizar um palanque aqui para o Álvaro Dias, que é do Podemos, um partido que apoia o Odilon de Oliveira, que inclusive tem um candidato a senador, que é o Chico Maia. Agora aparece o Solidariedade, né, que apoia o governador Reinaldo Zambuja, mas que não apoia o Alckmin, que é o candidato a presidente da República, que apoia o Aldo Rebelo, que esteve ontem aqui em Mato Grosso do Sul, exatamente para anunciar essa dobradinha do Solidariedade, essa coligação do Solidariedade de Mato Grosso do Sul com o governador Reinaldo Zambuja, e que o Reinaldo vai ter que abrir um palanque para o Aldo Rebelo aqui para o SD, para o Solidariedade, que tem o próprio Aldo Rebelo como candidato a presidente da República. Das declarações do Aldo Rebelo, a que mais, né, repercutiu foi essa onde ele critica a participação exagerada, segundo ele, do Poder Judiciário e do Ministério Público nas atividades políticas do Brasil. Agora, o Aldo Rebelo foi, sobretudo, juízes e promotores. Agora, o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados, e o juiz não exagera, promotor não exagera. Juiz age de acordo com a lei, né? A lei permite, ele faz. A lei não permite, ele não faz. Se a lei que permite, ele faz. Se a lei que proíbe, ele deixa de fazer. Agora, quem faz a lei não é o Poder Judiciário e muito menos o Ministério Público. Quem faz a lei é o deputado e o senador. A iniciativa das leis cabe ao Executivo e a aprovação cabe a deputados e senadores. O senhor Aldo Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados. E ele sabe disso, né? Até no tempo dele foram aprovadas algumas leis, dando mais poderes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Então, deputado, senador, tem que ficar calado, tem que ficar quieto, porque não deram conta do recado e agora estão perdendo pelo menos em ação, né, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Então, se vai haver intervenção maior de juiz e promotor nessa eleição, os juízes e os promotores não são responsáveis. Se houver exagero, o exagero foi permitido pelo Poder Legislativo e juiz e promotor não podem ser os culpados. Falei e está falado.